Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila Montenegro e para quem não me conhece, de 2016 a 2018 eu fui aprovada em alguns concursos públicos federais, foram 7, como por exemplo o INSS em sexto lugar, a DPU, Defensoria Pública da União, em segundo lugar, no TRT da sétima região, em primeiro lugar como analista e em nono lugar como técnico. No TRF da primeira região, como primeiro lugar em analista. TRF da quinta região, quarto lugar. DataPrev, quinto lugar e por aí vai. Mas na verdade, sempre que eu vou dar alguma aula, eu sempre falo que essas aprovações, na verdade, não são o mais importante, não são o que definem a Camila Montenegro. Na verdade, o que me define, pessoal, mesmo são as dificuldades que eu passei durante os 3 anos que eu estudei para concurso público e a forma que eu encontrei de superar essas dificuldades. Eu sentia muito medo mesmo de não ser aprovada, né? Do meu sonho de se tornar servidora pública nunca ser efetivado, enfim, não conseguir passar, não conseguir aprender as matérias novas, porque na verdade, eu não sei se você me conhece tão bem, mas eu sou formada em engenharia química, eu não sou formada em direito nem em administração. Então eu realmente comecei do zero e eu não tinha na época condições financeiras de ir para um cursinho presencial, de ter um coach. Na verdade ainda estavam surgindo, né, esses profissionais, mas mesmo assim eu não teria condições financeiras para arcar com isso. Então eu comecei realmente sozinha, ganhei de presente um curso online e comecei a estudar mesmo do zero, tentando, enfim, superar ali as dificuldades que eu tinha, mas realmente muito só. E a vida do concurseiro, ela é muito só, né? Durante esses 3 anos que eu estudei, poucas eram as pessoas que realmente me apoiavam. Na verdade, eu tive o meu namorado, né, que hoje é meu marido, que muito me apoiou. Foi ele que me deu de presente, inclusive, o curso online que eu comecei a estudar. Mas é realmente você e Deus, assim. E eu lembro muito da época que eu estava estudando para concursos. Hoje eu ainda estudo, né? Hoje eu comecei a fazer faculdade de Direito no terceiro semestre da faculdade. Já fui aprovada na OAB, graças a Deus. Mas na época que eu estudava lá, que eu ainda não tinha nenhum cargo público, eu me lembro que eram poucas as semanas que eu não chorava, sabe? Que eu realmente não me debruçava ali na cama, não pedia pelo amor de Deus para Deus me tirar daquele momento que eu sabia que era passageiro, mas a gente não consegue ver ali a luz no fim do túnel, né? A gente não sabe quando aquilo tudo vai acabar, a gente não sabe o nosso futuro, não sabe se realmente a gente vai conseguir. Enfim, eu passei por tudo isso, tá? Tive a minha primeira aprovação com 1 ano de estudo, foi relativamente um tempo bem rápido, né? 1 ano de estudo para quem não tinha base nenhuma. E aí eu fui descobrindo aos poucos, depois das minhas 7 aprovações em concurso, nas primeiras colocações, que muitas das coisas que eu fazia tinham técnica, tinham estratégia. E aí eu fui estruturando esse método e hoje, graças a Deus, eu tenho um livro chamado Sacadas do Concurseira, de uma concurseira que é o maior sucesso aí pelo Brasil. Eu tenho o meu Instagram, enfim, tô aqui para ajudar vocês aqui hoje e tô muito feliz de estar nesse projeto. Realmente, assim, meu coração fica pulando de felicidade de estar aqui hoje com você, poder passar um pouquinho da minha história, poder passar muitas técnicas de estudo. Isso aqui com certeza não vai ser enrolação, blá blá blá. Pelo contrário, a gente vai focar muito em técnicas de estudo, a gente vai focar muito em você aí aprender a ter estratégia e técnica para estudar. E aliado também com a professora Giovana Carranza, que vai já vir aqui falar com vocês também sobre inteligência emocional, algo que é muito importante na hora da sua prova e durante a sua preparação. Veja bem, se eu tivesse tido essa estrutura de inteligência emocional, na época que eu estava estudando, que eu não tinha emprego, que eu me sentia uma nada, né? Porque quando você estuda para concursos, você simplesmente é um nada na vida, você não... Muitas das vezes, né? Você não trabalha, as pessoas ficam perguntando, achando que você não está fazendo nada, achando que você nunca vai passar, ninguém acredita em você, enfim. Às vezes você já trabalha, como eu já passei também por essa fase de trabalhar e estudar, na época que eu estava estudando para o TRT da sétima região. Às vezes você não sabe como dimensionar ali seu tempo de estudo com o tempo de trabalho, com os afazeres domésticos, com família,
filhos, marido, enfim. Então, ela vai ficar com essa parte que é muitíssimo importante durante a sua preparação. Não subestime a inteligência emocional, ela faz muito bem aí na sua preparação para concursos. Bem, vamos começar então a falar um pouquinho sobre as técnicas de estudo. Hoje eu trouxe como a gente mapear um possível edital, né? Se você está aí no pré-edital, se você está num momento aí que não tem um concurso que já saiu para você, e também como mapear no pós-edital. Nós vamos falar sobre esses dois tipos de mapeamento de questões, de mapeamento de conteúdos dos editais. Vamos lá, para primeiro de conversa. Se você ainda não tiver um edital na praça, ou seja, se você estiver ali formando a sua base, né, que é muito importante, 70% aí das questões da sua prova vai ser sobre os conteúdos básicos, né? Por exemplo, para a área administrativa, a gente sabe que as matérias básicas são quais? Português, direito administrativo, direito constitucional, administração geral e pública, gestão de pessoas, administração financeira orçamentária, informática. Agora vem caindo menos um pouco, né? Mas ainda cai raciocínio lógico. Temos aí uma evolução de que quase 100% das provas já está caindo a administração financeira orçamentária, enfim. Essas são as matérias básicas da área administrativa. Para você que está na área, por exemplo, fiscal, já entra contabilidade, contabilidade geral, né, que é muito importante, às vezes contabilidade avançada, contabilidade de custos, matemática financeira, enfim, às vezes cai estatística, dependendo do concurso, né, se for estadual, enfim, cai ali um pouquinho de direito penal, um pouquinho de direito civil, vai depender, vai variar um pouco mais. Para quem está na área jurídica, por exemplo, é importantíssimo, assim, eu digo que, Ave Maria, 80% da sua prova vai ser mesmo as matérias básicas que são português, direito administrativo, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal e processo penal, tá? Então a gente vê aí a importância de formar uma boa base nos estudos. Se você ainda está nessa fase de não ter o edital ou então de estar formando a base nos estudos, o que você vai fazer? Primeiro você vai escolher uma área, né? A gente sabe que a gente tem que escolher uma área e ficar 100% ali tentando o mínimo possível fugir dessa área, porque a forma de cobrar até nas questões, mesmo que seja a mesma matéria, muda completamente, tá? Se eu sou de uma área policial ou se eu estou na área administrativa, muda totalmente o enfoque, por exemplo, dos artigos da Constituição que são mais cobrados, tá? Então você vai escolher uma área e vai olhar assim por cima qual o concurso que você desejaria fazer naquela área, tá? Você não precisa se ater 100% a um único edital passado, não. O que você vai fazer? Você vai lá no Que Concursos ou nos outros sites de questões e vai baixar o edital passado de um desses concursos que você acha bacana, que você pretende fazer, que seria uma boa opção para você. E aí você vai olhar esse edital passado, mas com um olhar mais crítico, tá, pessoal? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, em 2020 eu estou estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Aí eu estou estudando, por exemplo, para o TRT, vamos dizer assim, estou estudando para o TRT da 7ª Região. Quando na minha época eu estava fazendo TRT, né, concurso recente, eu fui olhar lá o edital passado, o último edital era de 2009. Entende que de 2009 até 2018, que foi a época que eu fiz a minha prova, mudou completamente a forma das bancas cobrarem conteúdos para tribunais, por exemplo? Eu me lembro que para analista administrativo, na prova de 2009, caía direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, caía, enfim, matérias mais jurídicas, mesmo para a área administrativa, mesmo para analista administrativo. Coisa que atualmente a gente não via mais em concursos de TRT. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no meu edital passado, olhei as matérias, logicamente que a gente tende a seguir mais o edital passado, porque é a sua prova, né? Mas eu também olhei esse edital com um olhar mais crítico, porque eu sabia que, como o edital era muito antigo, já havia mudanças na forma de cobrar os conteúdos nas bancas. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no site de questões, eu fui lá nos sites que... enfim, o Que Concursos, o Tec Concursos, o Aprova Concursos, e fui olhar as provas recentes de TRTs para ver como elas estavam cobrando, que conteúdos elas estavam cobrando.
Então, é importante que você mescle essas duas coisas. Não olhe só o edital passado da sua prova, mas também não olhe só os editais recentes. Faça aí uma mescla dos conteúdos entre esses dois aspectos, tá? No meu caso, por exemplo, eu coloquei, em vez de colocar direito civil, processo civil, que eram matérias que eu via que só eram cobrados em TRTs, né? O meu órgão foco, só eram cobrados em TRTs antigamente e não agora, então eu deixei de lado e coloquei outras matérias que eu via que era mais tendência em concursos atuais, como por exemplo a administração financeira orçamentária, estava caindo muito na área administrativa. Então você tem que saber aí fazer essa distinção. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como eu analiso as questões, os conteúdos do edital antes dele sair, tá? Quando eu estou formando a minha base, eu vou mostrar já agora. E depois a gente volta para falar um pouquinho de como mapear o seu edital quando ele sair, tá? Vamos lá! Tá, como eu falei para vocês, eu trouxe aqui como é que eu faço para analisar as questões, para ir formando o meu know-how, né, a minha experiência aí no pré-edital com as questões da minha banca. O que é que eu faço? Eu vejo a teoria, aí logo em seguida eu vou para as questões. Por exemplo, eu vejo a videoaula, aí dou uma olhada na lei seca, que é sempre muito importante antes de fazer as questões, porque 90% das questões são baseadas na lei seca, tá? Então, eu dou uma olhadinha ali na lei seca e vou direto para o que concursos. Quando eu chego lá no que concursos, que eu começo a resolver questões sobre aquele assunto da minha banca, eu vou perceber que vários pontos se repetem, tá? E aí, o que eu faço? Ao mesmo tempo que eu tô ali resolvendo, eu gosto muito de utilizar meu tablet para resolver questões no que concursos. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali resolvendo, que eu vejo que um ponto daquele conteúdo, um artigo muito importante se repete, o que eu faço? Eu minimizo ali o que concursos, abro o meu bloco de notas do tablet, que normalmente está junto com o meu bloco, tá tipo compartilhado com o meu bloco de notas do celular também, então eu posso utilizar um e outro e eles ficam atualizados ao mesmo tempo. E aí eu abro esse bloco de notas e começo a escrever aquilo que eu quero saber que é mais importante. Por exemplo, eu trouxe aqui o que eu anotei, né, que serve também para fazer os meus cronogramas. Eu trouxe aqui as anotações que eu tenho das matérias que eu já analisei as questões. Então, por exemplo, aqui em Direito Civil, você vê que em personalidade jurídica, eu vi lá o conteúdo de personalidade jurídica na videoaula, dei uma lida ali no Código Civil e fui resolver as questões. Então, o que foi que eu percebi ao fazer as questões de personalidade jurídica? Que cai muito a comparação entre o início da personalidade das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Cai também o que? A diferença entre o início da personalidade, que é o nascimento com vida, e o início da proteção dos direitos da personalidade, que é com a concepção. Então eu vou anotando, pessoal, aquilo que eu vou vendo que mais cai em questões, né? E aí a gente vê, ó, que eu começo a ter um arquivo com muitas informações importantes quando eu for estudar aquilo de novo. Isso é muito legal, pessoal, principalmente para o pré-edital, porque é quando eu tenho um tempo maior de estudo que eu preciso ali condensar as informações mais importantes para quando chegar no pós-edital eu ir direto nos pontos mais importantes, nos pontos que provavelmente vão estar na minha prova. Então, vamos ver aqui. Ainda em Direito Civil, vocês querem ver uma outra matéria? Então, vamos passar lá para Processo Civil. Aqui, ó, Processo Civil. Vamos para litisconsórcio, por exemplo. Não, intervenção de terceiros, por exemplo. Então, eu fiz lá, olhei as videoaulas, ou então li os PDFs, fui para a letra da lei e logo em seguida fui resolver minhas questões. O que é que mais caiu na banca CESP para intervenção de terceiros? Aí eu fui anotando aqui, ó. Apesar de ser espécie de intervenção de terceiros, a desconsideração da personalidade jurídica é cabida em juizados especiais. Isso aí foi muito cobrado pelo CESP nas últimas bancas. Então eu vou fazendo essas anotações para eu ter esse arquivo, pessoal, para me ajudar num pós-edital. Você vê, no pós-edital, como eu já falei para vocês, só temos ali 60 dias na maioria dos casos, né? Então a gente vai ter que saber a gente já vai ter que entrar no pós-edital já sabendo o que é mais importante para a gente focar só nisso, porque
tempo é muito curto, tá? Pra gente poder conseguir ver o máximo de conteúdo sabendo aquilo que mais cai e focando naquilo que é mais importante. Não adianta eu ver um conteúdo que não cai desde 1930 no meu pós-edital, tá? Então, o que eu vou fazer no meu pós-edital? Eu vou vir aqui, se hoje for o meu dia do cronograma de estudar processo civil, eu vou vir aqui no meu arquivo e eu vou ver, hoje é dia de estudar intervenção de terceiros. O que eu vou ter que revisar em intervenção de terceiros? Tá aqui nesse meu arquivo. Então, isso é muito, muito, muito bacana para você fazer aí no pré-edital, para quando chegar no pós-edital você tá 100% preparado, tá? Então, aqui é o que você deve fazer para analisar as questões em relação ao pré-edital. O que eu acho importante aqui também de te salientar? Camila, no meu pré-edital eu não tenho ali ainda definido qual vai ser a banca, né? Que é o meu caso. Gente, esse meu arquivo aqui eu também uso para fazer os meus cronogramas, né? Tão famosos cronogramas. É assim que eu faço, tá? Os cronogramas. Então, o que eu faço? No meu caso, que eu não tenho uma banca específica, eu quero analisar para as principais bancas. E no seu caso, se você ainda não tiver uma banca escolhida para o seu concurso, você primeiro analisa as da CESP, por exemplo, seleciona só CESP, aí faz todas as questões daquele assunto, ou então umas 40 questões, 30 questões daquele assunto, e anota aquilo que é preferido pelo CESP. Aí você bota as observações, o CESP gosta muito de cobrar tal coisa. Aí depois que você terminar o CESP, você coloca FCC, que normalmente é a segunda maior banca que pega os concursos. Aí você analisa só as questões da FCC, você vai ver que é totalmente diferente a forma de cobrar. Às vezes o CESP cobra vários artiguinhos, tipo uns 3, 4 artigos direto. A FCC já cobra outros 3, 4 artigos daquele tema. Então, é importante você separar por banca, não colocar tudo no mesmo bolo na hora de responder, porque senão você não vai descobrir o que realmente é mais cobrado de cada uma delas, tá? Aí depois você parte para FGV. Eu acho interessante, se você não tiver banca definida, analisar essas 3 banquinhas que são as mais cotadas aí para a maioria dos concursos. CESP, FCC e FGV. Eu acho que já pega aí bastante do conteúdo do seu edital que vai vir por aí, tá? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui no meu arquivo para vocês verem. Ó, atos processuais. Aí eu também faço aqui observações para mim, sabe? Quando um assunto é muito grande, que eu quero dividir esse assunto em mais, que eu percebo que não dá para estudar de uma só vez esse assunto, então eu já boto a observação aqui, tipo, competência é um assunto muito grande. Deixa eu ver se eu acho aqui competência para vocês verem. Pronto, partes e procuradores. É um assunto muito grande, pessoal, muito grande mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei a observação aqui que eu separei as despesas processuais e a gratuidade de justiça num outro momento. Então, quando eu for estar no pós-edital, eu já vou ter noção de que não dá para ver partes e procuradores todo. Então, eu vou repartir aí nesses 2 pontos. Entenda que essas observações que você faz, assim como o caderno de questões que você vai trabalhar, né? O caderno de questões, como vocês sabem, eu trazendo aqui de novo, fazendo uma revisão. O caderno de questões é você selecionar as melhores questões que você já fez na vida e colocar dentro dos seus cadernos ali do que concurso. Porque quando você for ver aquela matéria de novo, seja no pós-edital, seja numa segunda revisão, momento de revisão, você pode ir direto nas questões que realmente interessam e não ficar fazendo questões aleatórias de todas as bancas. Então, você coloca lá nos seus cadernos de questões do que concurso só aquelas questões muito boas, como por exemplo, pontos polêmicos da sua banca, né, que uma banca cobra de um jeito, a sua banca cobra de outro, como por exemplo também pontos que você sempre esquece, artigos muito cobrados, aquelas questões que são mais conceituais, assim, que cobram só o Ctrl+C, Ctrl+V do artigo. É interessante você ter também no seu caderno de questões, pegadinhas da banca, questões com pegadinhas. Então, assim, não são só as questões que você errou, são as questões que você errou e as questões que você acha interessante também para uma revisão futura. Então, os cadernos de questões do que concurso, com aquelas questões mais importantes, e esse arquivo aqui do que é mais importante para cada banca, que você percebeu aí quando você for estudar e fazer as questões, é algo muito importante para você montar aí no seu pré-edital, no momento que você ainda não está correndo contra o tempo.
certo? Então vamos lá. E aí, gostaram da técnica de quando você está formando a sua base, de ter ali um banco de dados daquilo que é mais cobrado pela sua banca ou pelas maiores bancas de concurso público? Gente, esse arquivo que você forma, ele é muito importante para o seu estudo futuro. Quando você estiver ali no pós-edital, que a gente vai falar já já, você também vai utilizar muito esse banco de dados de informações, porque você vai saber ali no pouco tempo que você tem no pós-edital, né, normalmente 60 dias, você vai saber exatamente aquilo que é mais cobrado pela sua banca. Então você não vai perder tempo ali com aquele blá 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 que mal cai em prova, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar como mapear o seu edital. Ou seja, o edital saiu hoje, Camila, eu só tenho ali 60 dias entre o edital e a prova. O que é que eu faço? O que é que eu foco? Porque o tempo é muito curto. Então, o que é que eu tenho que priorizar nesse momento aí em que sai o edital e eu tenho pouquíssimo tempo até a prova? Então, nós vamos agora voltar ali para a nossa área de trabalho, porque eu vou mostrar para vocês como eu faço essa análise. É importante eu dizer aqui, pessoal, que eu estou utilizando o TEC Concursos, tá? Mas eu acredito que todos os sites de questões possam fazer esse mesmo trabalho. Então, vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o site do TEC, certo? Eu já fiz o meu login, coloquei meu login e senha. E eu recomendo que você comece com a conta gratuita para você ter certeza aí que dá certo para os concursos que você quer, né? Então, a gente vem aqui em questões, novo caderno. E aqui, pessoal, é que a gente vai selecionar as informações que a gente quer obter, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou analisar esse edital, eu vou destrinchar esse edital e descobrir os segredinhos de cada banca, né, das nossas bancas, do nosso edital, aqui por matéria. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com direito administrativo. Aí eu venho e seleciono todo o conteúdo de direito administrativo. Vou vir aqui em área e vou colocar área judiciária, né? E vamos testar aqui para os servidores da área trabalhista, ou seja, de TRTs e do TST, né? Para a gente poder fazer uma análise mais específica para a área que a gente quer, tá? Mas você pode fazer para qualquer outra área. Aqui eu estou especificando que eu quero analisar provas da Justiça do Trabalho, ou seja, de TRTs e do TST. Porque, gente, a forma de cobrar é diferente. A forma de cobrar para o INSS é diferente, mesmo que seja a mesma banca, é diferente da prova de tribunais. E ainda mais, de um TRF é diferente de um TRT, por exemplo. Então, a gente tem que fazer o máximo aí específico para a área que a gente quer prestar, para o concurso que a gente quer prestar. Então, já selecionei aí a matéria, já selecionei a área que eu quero analisar. O ano, pessoal, eu vou colocar até 2014. Tá? Pra gente também não pegar coisas muito antigas ao ponto de o examinador que ter feito essas questões antigas não estarem mais lá. Os examinadores não estarem mais lá na banca, né? Então, eu vou pegar de 2014 pra cá, uns 6 anos pra trás, que eu acho que dá certo, tá? Escolaridade. Se a gente tá querendo analisar provas de técnico, por exemplo, do TRT, então eu vou escolher aqui ensino médio. Tá? Se você, por exemplo, é do direito, né, e quer saber, você bota aqui nível superior, vem informação e escolhe direito, que teria aqui, tá? Mas como eu tô analisando as provas de técnico, eu só vou selecionar escolaridade e ensino médio. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A banca, né, pessoal? A gente esqueceu de colocar a banca. Normalmente, a banca de TRTs é a FCC. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar a minha banca FCC. Você vê que ele achou 176 questões de direito administrativo da banca FCC para a área aí trabalhista de 2014 para cá. Então, a gente vai gerar o caderno. E aí, pessoal, o pulo do gato tá aqui, porque aqui você vai ver que vão aparecer as questões para você resolver, só que a gente não quer resolver questões, a gente quer destrinchar o nosso edital e saber quais são aqueles assuntos mais importantes para a nossa prova. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em índice do caderno, expandir tudo, e aí eu vou selecionar aqui para
fechar um pouquinho, né, para minimizar os macroassuntos, né, ou seja, os assuntos mesmo do conteúdo de direito administrativo. Só para ficar mais fácil, pessoal, da gente enxergar, tá? Pronto, aí aqui no caso ele pegou e organizou por índice. Eu vou vir aqui em distribuição e vou colocar por quantidade. E aí ele vai me mostrar, ó, 176 questões de direito administrativo, que foi o que ele achou, e ele vai me mostrar as quantidades de questões por assunto. Então, por exemplo, eu sei que quando eu pegar lá o meu edital do TRT, da Banca FCC, eu sei que eu tenho que estudar muito bem estudado, por exemplo, agentes públicos. São 42 questões de 176, ou seja, são quase 24% aí, né, pessoal, de cobrança em prova. É muito alto. Camila, eu quero saber, dentro de agentes públicos, o que é importante. Então, você vem aqui e dá uma maximizada, né, referente aos servidores. E aí você vai ver, ó, que dentro da Lei 8.112, por exemplo, eu tenho 12 questões de regime disciplinar, né? Dessas 42 questões de agente público, 12 são de regime disciplinar. É uma matéria muito importante? Com certeza, tá? Com certeza é bastante importante. 8 são de licenças, afastamentos, concessões. É uma matéria importante? Sim. Provimento, formas de provimento para TRT, isso é importante também, tá? Se você estudar aí a parte do regime disciplinar, junto com licenças, afastamentos e concessões, e os provimentos, você já tem aí 26 questões das 42, né? Das 42. Então, você percebe por essa análise o que realmente é importante para se estudar com bastante calma aí no pós-edital. Porque assim, pessoal, antes do edital sair, você tenta dar uma garimpada em todos os assuntos do edital passado, né? Você vai tentar ver o máximo de conteúdos aí, vai estudando com calma, mas vai tentar estudar tudo que está no edital passado. Quando o edital sai, ou seja, no pós-edital, você só tem 60 dias. Então, você não tem como estudar realmente tudo que cai no edital. Se você correr contra o tempo para aprender todas essas matérias, para estudar todas essas matérias, você vai fazer tudo de forma assim, como é que eu posso dizer? Meia boca, né? Que a gente chama aqui. Mal feito mesmo, sabe? Então é muito melhor você estudar aquilo que realmente tem importância para a sua prova, aquilo que mais cai, do que você querer estudar tudo, estudar mal feito e no dia da prova pensar, meu Deus, eu já estudei isso, mas eu não lembro, ok? Então, o que você vai focar? Naquilo que mais cai. Eu vejo aqui que além de agentes públicos, né, pessoal, além dessas 42 questões, desse alto índice de cobrança de agentes públicos, eu vejo também o quanto é importante, por exemplo, improbidade administrativa. O quanto é importante a parte de licitações e contratos. Camila, eu quero saber, dentro de licitações, o que cai mais? Dentro de licitações, o que cai mais vamos lá, contratação direta, dispensa e inexigibilidade, as modalidades de licitação, né? Contratos, pessoal. Ó, você vê que licitações mesmo caem em 17, né? Contratos, 12 questões. Licitações, 17 questões. Contrato, 12 questões. Então, você vê aqui, por exemplo, que cláusulas exorbitantes, alteração e extinção contratual também é importante dentro da parte de contratos, né? Pregão, pessoal, ó, 9 questões só de pregão. Então, outra coisa importante. E aí vai, pessoal, você vai tendo noção do que realmente é importante estudar. Só que com os atalhos, né, o edital verticalizado das matérias em si, dos assuntos dentro de direito administrativo, a gente já tem noção dos assuntos. O que é mais importante? Atos administrativos, poderes, organização, agentes públicos, improbidade e licitações. Seriam esses os assuntos que você iria focar mais. Quando você fosse estudar cada um deles, aí você abriria aqui a opção para ver o que realmente cai mais. Ó. 17 de licitações, 12 de contratos, enfim, você vai abrindo aí os menus.
Pessoal, você vai fazer isso para cada uma das matérias do seu edital. Você vai analisar e ver o que é mais importante para ser estudado no pós-edital, porque, como eu disse, não dá para estudar tudo. Bem, esse foi o nosso vídeo aí de destrinchando o edital, né, os segredinhos das bancas, aquilo que é mais cobrado pelas bancas. Espero ter te ajudado aí para você fazer essa análise do pós-edital. Conta comigo, vamos em frente, estuda que a vida muda. E aí, pessoal, gostaram das nossas técnicas de estudo de hoje, de como mapear o edital, de como mapear as questões de prova antes de sair o seu edital? Enfim, a gente falou aí sobre muitas estratégias de estudo para concursos. Agora, eu vou chamar uma grande amiga, uma inspiração no mundo dos concursos públicos, a professora Giovana Carranza, vai mostrar para vocês um pouquinho da importância da inteligência emocional no estudo para concursos. Eu quero só te lembrar que não falte a aula de quarta-feira. Ela vai ser muito importante, nós vamos falar sobre muita coisa, como otimizar aí as questões de concurso público, você não pode perder. Eu te espero, eu confio que a gente vai crescer muito nesses encontros e até quarta-feira. Gil! Começa aí! Tudo bem, Camilinha? Tudo bem, você que está estudando de casa? Tô com a mãozinha, ó. Isso porque eu ia tomar banho e a box do vidro estourou. Mas acontece, né? Pois bem, olha só. O que a Camila estava falando, ele é essencial. Eu vou dizer uma coisa, como professora de concurso há 12 anos e professora há 22 anos, eu posso ter certeza, eu tenho certeza absoluta que a diferença não é o conteúdo em si. Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. As apostilas são maravilhosas, as aulas são maravilhosas. Só que o que vai fazer uma diferença nos seus estudos é o como estudar, usando técnica de estudo, usando técnicas de como fazer revisões, questões, como elaborar mapas mentais, como ter um estudo ativo para evitar que a curva do esquecimento pegue você. Porque você sabe, o problema de estudar para concurso não é só o conteúdo, o diferencial vai ser que na hora da prova você consiga pegar essa informação e utilizar. Tenho certeza que já aconteceu com você, que você na hora da prova deu um branco, não sabia ou não lembrava, e quando você saiu pela porta, você essa questão eu sabia e não veio na hora H. Pois é. Então, através de técnicas corretas, você vai conseguir pegar esse conteúdo. Por isso que a Camila e eu estamos fazendo aqui um trabalho bem detalhado, exaustivo, para que você possa ter os melhores resultados. Tá bom? Então, conteúdo todo mundo tem, aulas maravilhosas, PDFs, apostilas, questões comentadas. Então, você precisa saber como estudar. Mas também precisa dessa parte da inteligência emocional, né? Tá de moda, inteligência emocional. Mas como você vai colocar em prática? Porque o concurseiro, ele enfrenta muitas adversidades. A pior delas, na minha opinião, é a incerteza. É a incerteza de que algo, tá? Pode ser que aconteça ou não. A aprovação pode vir ou não. É diferente de quando a gente faz faculdade. Quando a gente faz faculdade, a gente sabe que depois de tanto tempo a gente vai receber nosso certificado, nosso diploma. Quando estuda para concurso, não. Estuda para concurso, você pode ficar 2, 3, 4, 5 anos estudando e você não sabe se vai dar certo ou não. Então, essa incerteza faz com que você fique com essa agonia, essa ansiedade. Às vezes você perde a vontade de estudar por críticas externas, por notícias externas. Às vezes tem aquele conteúdo que não entra de jeito nenhum e você termina se desmotivando. Às vezes você não tem o apoio da família, você não tem com quem fique com seus filhos, ou você trabalha, estuda, está sobrecarregado, ou você exclusivamente estuda. E sempre tem alguém te perguntando, e aí, aprovou? Porque a filha do cachorro, do gato, do vizinho aprovou apenas estudando um mês com a apostila de banca. Não acontece isso? Pois é. E aí, justamente, onde a gente vai focar a nossa aula de hoje. Já aconteceu de você não ter disciplina, você não ter foco, você não estar comprometido com os teus próprios objetivos? Pois é isso que a gente vai ver na minha aula de hoje. E eu quero logo avisar para você curtir, tá? Para você curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos esta aula. É essencial. Quando a gente dá muita coisa, a gente recebe muita coisa.
Não vá achar que ficando só para você, o seu concorrente não vai saber, não. Dê de presente, envie. Se, ó, meu amigo, pensando em você, eu acho que nós precisamos disso, espero que você curta, então faça isso. Lembrando que quarta-feira, às 20 horas, nós também temos uma aula, porque assim, você assistir pela metade não vai ter muito resultado, não. Você vai ter que assistir o processo completo. Então, quarta-feira, às 20 horas, a gente tem a nossa segunda aula da Mentoria 2X. Mentoria 2X para que está a Camilinha e eu. Então, já agende aí, tá? Já coloque no seu despertador, coloque lá, Mentoria 2X, aula 2. E você não pode perder. Giovana, mas eu vou ter que trabalhar, eu vou isso, aquilo, outro. Bom, ela vai ficar disponível por pouquíssimos dias. Então, se não puder assistir ao vivo, se não puder assistir às 20 horas, assista 21, 22. Mas não deixe de assistir, porque ela é essencial. Porque eu te digo logo, fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente é algo insano. É algo que não tem lógica nenhuma. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Fechado? Muita gente olha pra mim e acha que eu sou assim uma pilar, força, que eu sempre fui assim, tá? Deixa eu contar pra você de como isso aqui surgiu. Há um tempo, há alguns anos, eu tinha muitos problemas de ansiedade, tá? Mas era uma ansiedade crônica, eu tomava Rivotril. E eu não tomava meia miligrama, eu tomava 2 miligramas de manhã. Não era nem pra dormir, era de manhã pra poder passar o dia bem. Eu tinha remédios no carro, na bolsa, em casa. Às vezes, um domingo à noite, assistindo televisão com meu esposo e meus filhos, batia aquela sensação ruim de que alguma coisa ia acontecer. E aí eu ia desesperada, cadê o meu remédio? E aí eu tomava o comprimido ou em gotas, tá? Fiz isso durante muito tempo. Só que isso começou a me fazer muito mal. Comecei a perder a memória de coisas básicas, essenciais, e outros efeitos colaterais que eu não queria falar por aqui. Mas eu percebi que eu precisava mudar. Eu precisava ter autoconhecimento. Eu precisava saber lidar com essa situação. E claro que eu não estou dizendo que o que eu vou falar aqui vai curar você se você tem esse problema, tá? Mas ele vai contribuir, ele vai lhe ajudar. Pode ser que ele dê um gatilho. Então eu passei muitos anos até que eu descobri que, a partir da inteligência emocional, eu iria conseguir controlar toda essa parte emocional, essa parte de lidar com problemas, lidar com adversidades. Então assim, pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem aqui, tá? Cadê? Tá aparecendo? Aqui, né? Que é resiliência. Porque, só que é em francês, é resiliência, tá? Por quê? Porque a resiliência é a base de tudo. Em 2015, eu descobri que estava com um problema, que estava com início de câncer, no mesmo dia que eu descobri a minha gravidez. Tá? Foi aí onde a chave virou e eu mudei totalmente a vida. Então eu descobri que eu estava com início de câncer e eu estava chegando com o exame para o médico e o teste de gravidez. E aí ele começou a dizer que tá tudo bem, que eu posso levar a gravidez tranquilo, isso, aquilo, outro. Pois bem, tive a minha gravidez com muitos problemas. Tá? No ano que eu tive meu filho, foi o ano que eu comprei casa nova, foi o ano que eu estava com 3 empresas, com mais de 150 funcionários. Então você imagina a pressão que eu estava vivendo. E comecei a desenvolver métodos, atividades, processos diários, e foi isso que me ajudou. E eu quero compartilhar com você. Após o nascimento do meu filho, eu tive que fazer a operação, tá? Tive que fazer a retirada dos seios, e eu não pude dar de mamar. Inclusive, uma aluna uma vez me chamou, ela me perguntou assim, professora, você está dando de mamar para o seu filho? Eu disse, não estou dando de mamar. E não deu tempo de eu explicar, eu só disse, não estou dando de mamar. Ela disse, professora, você é uma mãe desnaturada. Naquele momento, eu aprendi que eu tinha que saber lidar com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que está o tempo todo criticando, te julgando, sem nem saber e conhecer a tua vida. Eu fiquei calada, virei as costas, porque eu sabia que eu não era mãe desnaturada. Eu simplesmente não pude dar de mamar para o meu filho, né? Quando eu fiz a retirada dos seios, eu consegui enxergar a parte positiva da coisa. Porque eu disse, bom, não preciso esperar o SUS, eu tenho condições de pagar a minha cirurgia particular, eu tenho condições de pagar a minha prótese, tá? E hoje eu uso prótese maravilhosa, tá? Então, eu quero te ensinar como você vai desenvolver essa inteligência emocional, assim como eu aprendi, assim como eu desenvolvi. Então, mesmo que a gente tenha muitas adversidades no alcance dos nossos objetivos, a gente tem que saber lidar com eles.
Porque não vai existir condição ideal. Não vai acontecer assim, o João quer aprovar um concurso, então vamos fazer o seguinte, eu não vou surgir. Eu, como problema, eu vou esperar para surgir depois que ele aprovar. Não. Durante o processo vão surgir vários obstáculos, várias adversidades. Porque não dá para controlar o que acontece lá fora. Não dá para controlar o que as pessoas falam, não dá para controlar os problemas externos, mas dá para controlar como eu vou me sentir em relação a eles. Por exemplo, aquela frase que aquela aluna falou, inclusive depois eu tive a oportunidade de dizer para ela que me machucou muito, tá? Isso em sala de aula. Aquela frase que aquela aluna falou, tá? Que me machucou muito, eu não podia controlar. Ela é aquela tipo de pessoa que julga antes de compreender. Mas eu podia controlar como eu ia me sentir em relação a ela. Eu tinha certeza o que eu era e o que eu não era. O que eu sou e o que eu não sou. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui. Fechado? Então, vamos começar com a nossa aula de verdade. Me acompanha aqui no slide. Uma das primeiras coisas que você tem que compreender é o comprometimento. Vocês têm que estar comprometido com você, comprometido com a sua vida. Muitas vezes, nós mulheres, e homens também, a gente se coloca em terceiro ou quarto plano. Já prestou atenção? Então, a gente só estuda quando a gente resolve a vida de todo mundo. A gente só estuda quando tem um tempo livre. A gente só estuda quando, depois de fazer a tarefa com o filho. A gente só estuda quando, depois de lavar a louça. Depois de... Então, ele está se deixando em terceiro plano. Só que aí vem um probleminha. Você tem que saber o seu propósito, o que é que você quer da vida. Qual é a vida que você deseja, qual é a vida que você quer. Então você tem que ter comprometimento. E tem algumas coisinhas básicas que eu quero que você reflita. Por exemplo, quando você está comprometido, você realiza aquilo que você se propôs a fazer. Se eu elaborei um cronograma de estudos e lá está dizendo que às 8 horas da manhã de segunda-feira eu tenho que resolver questões de raciocínio lógico, então eu vou lá e resolvo questões de raciocínio lógico. Se lá diz que às 11 horas da manhã eu vou fazer uma revisão de mapas mentais, eu vou lá e faço. Porque eu estou comprometida com a minha vida. Eu estou comprometida com o meu propósito. Então, olha só, esse comprometimento é com você. Bote uma coisa na sua cabeça, você só vai ser um excelente pai e uma excelente mãe se você se sentir realizado. Você só vai ser um excelente esposo ou esposa se você estiver realizado e feliz com você mesmo. E a felicidade é uma decisão. Você toma a decisão de ser feliz agora, independentemente da situação financeira. Eu já tive situação que eu não tinha nem direito o que comer, que eu tinha que dividir marmita com a minha filha. Isso aconteceu em 2008, tá? Mas mesmo assim eu era feliz. Eu tinha que ir ao supermercado e calcular quanto é que eu podia comprar de mistura, de carne, de frango e quanto é que eu podia comer por dia, tá? Hoje não preciso mais me preocupar com isso, mas eu já me preocupei. E eu era feliz naquela época também, eu sou feliz hoje. Então, a felicidade é uma decisão. Mas para que você possa ser feliz, você tem que estar comprometido com você. Você só vai ser uma excelente pessoa para outras pessoas se você estiver bem com você mesmo. Então, se você quer realmente se tornar servidor público, ter estabilidade laboral, estabilidade financeira, independência, primeiro passo é se comprometer com você, com o teu sonho. Então, não ache que você é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, pelo fato de você estar estudando. Ao contrário, você está estudando porque você quer estar mais realizado com você mesmo e, consequentemente, você vai ser melhor pai, melhor irmão, melhor filho, melhor mãe. Então, a primeira coisa é se comprometer com você. Você também precisa ter uma congruência entre atitudes, comportamentos e palavras. Não pode você falar uma coisa e ter uma atitude diferente. Se eu falo que eu sou comprometida comigo, se eu falo que eu sou responsável, se eu falo que eu sou uma boa profissional, as minhas atitudes têm que estar voltadas para isso que eu estou falando. Senão você vai viver uma hipocrisia. E essa vida hipócrita, a gente não consegue vivê-la por muito tempo. Externamente, a gente pode até vender uma ideia. Que, às vezes tem pessoas, por exemplo, eu sempre digo que às vezes o concurseiro ele compara a sua vida real com a vida editada dos outros, tá? Eu conheço o caso de uma pessoa que ela está extremamente endividada, com situação financeira
ruim mesmo, péssima, até aí tá tudo bem. Só que no Instagram ela só posta riqueza, ela só posta ostentação. Então, observe que o que ela fala é diferente daquilo que ela vive. E isso internamente está prejudicando muito ela. Porque ela sabe que é mentira, ela sabe que é hipocrisia. E não estou dizendo que você tem que expor na rede social toda a sua verdade, de jeito nenhum. Mas você não pode viver de mentiras. Então tem que ter uma congruência. Você tem que honrar o seu compromisso. O seu compromisso, você investiu em um curso, você pagou, comprou um livro e você não leu, você não está honrando com o seu compromisso com você mesmo. Você tem que estar comprometido. E você tem que botar na cabeça que responsabilidade e comprometimento andam juntos. O que é responsabilidade? Responsabilidade é a execução correta de algo, de acordo com a confiança depositada. Por exemplo, você está aqui confiando que o que eu estou falando é verdade. Então eu tenho que ter responsabilidade, eu tenho que ter base teórica. Por isso que eu estudo muito, eu leio muito, eu faço muitos cursos, tá? Só em questão de inteligência emocional, eu já cheguei a investir mais de 90 mil reais em cursos. Cursos caríssimos, maravilhosos, tá? Mas é um curso que eu pago, que vale a pena. Então a responsabilidade é fazer corretamente. E ela anda junto com o comprometimento. E ela é essencial para você ter uma vida profissional. Porque, ó, não adianta você dizer apenas que, mas eu quero ser um excelente profissional, ok. Desejo, intenção, todo mundo quer. Pagar o preço, fazer como, aproveitar o processo ou exercer o processo, ninguém quer, tá? Por exemplo, eu adoraria ter o corpo da Sabrina Sato. Mas eu quero pagar o preço, eu quero ter uma vida de... Não estou dizendo que ela tem uma vida dessa, tá? A genética dela pode ser maravilhosa, mas a minha não é tão maravilhosa assim. Então, eu quero pagar o preço que ela paga para ter um corpo daquele dali? Eu não quero. Então, eu tenho clareza, eu tenho consciência disso. Agora, a pessoa quer se tornar servidor público sem estudar da maneira correta. Ele quer estudar da maneira correta, de qualquer maneira. Estudar de qualquer maneira é a mesma coisa que não estudar. Eu tenho certeza que já aconteceu de você matar de estudar uma matéria e você vai fazer questões e você erra. Não aconteceu isso? Então você está estudando de qualquer maneira. Da maneira que você acha que é a melhor. Só que aí é que tá. Se você está fazendo a mesma coisa o tempo todo e não está tendo resultados, você tem que mudar. Não adianta. Eu tenho alunos que dizem, por exemplo, eu tenho um curso que é administração em 10 semanas. Aí lá existe um método. Aí o aluno diz, professora, mas eu acho que... Eu já estudo assim, né? Assim, eu faço assim, assim, assado. Aí eu digo, essa é a sua maneira de fazer. Você já conseguiu o resultado? Não. Então por que tu tá fazendo? Então a primeira coisa que eu peço para você é ter abertura, flexibilidade. Pensar que precisa aprender coisas novas. Coloque na sua cabeça. Você tá bem aqui. E você quer chegar bem aqui. Para que você possa chegar aqui, você tem que aprender coisas novas. Você tem que ter comportamentos novos, atitudes novas. Porque tudo que você fez te levou a este nível. Para você chegar no nível superior, tu tem que fazer coisas novas, tem que mudar comportamentos, mudar estratégias, mudar processos. Fechado? Muito bem. Agora, eu quero agora um momentinho de reflexão. Pare para pensar. Quanto você está comprometido? Quanto é o rendimento do seu dia? E quando eu falo rendimento, eu não estou falando de horas bunda na cadeira, tá? Eu estou falando de produtividade. Eu estou falando de, ok, eu estou sentada aqui 12 horas, mas dessas 12 horas, quantas eu produzo para trabalhar? Eu tenho um funcionário que está 8 horas sentado numa cadeira, mas a produtividade, quer dizer, eu não tenho, né? Mas assim, eu conheço pessoas que elas estão sentadas na frente do computador 8 horas por dia, mas a produtividade é muito baixa. Já eu conheço pessoas que estão sentadas 4 horas e produzem muito. Então qual é o teu rendimento? Qual é a tua produtividade? Tua produtividade em relação aos estudos. Agora, não é avançar de qualquer jeito. Tem que ter um estudo ativo. Tem que fazer anotação dinâmica, tem que fazer mapa mental para que você possa revisar 2. A Camila já vai abordar isso aí, tá? Como é que você procura solucionar problemas? Tem gente, por exemplo, que só encontra problema, só encontra objeção. E aí fica o tempo todo colocando a culpa em alguém, mas ela não encontra a solução. Já aconteceu de estar em uma discussão e eu digo, ok, já encontramos o problema, como é que a gente vai resolver? Porque o que eu quero é uma solução ao problema. O quanto é que você tem atenção aos detalhes? Por exemplo, muitos alunos acham que para poder aprovar, ele tem que ver, para poder resolver questões, ele tem que primeiro estudar toda a teoria.
ele só faz questões na véspera da prova ou em alguns meses antes da prova. Não é assim. A resolução de questões ela tem que ser concomitante, porque você precisa fixar o conteúdo. Então você faz questões com frequência, você faz revisões, porque existe a curva do esquecimento. Se você não fizer revisões, aquilo que você estudou há um mês, você já esqueceu tudo, tá? Você consegue cumprir aquilo que foi planejado? Primeiro, você faz um planejamento semanal? Se não faz, comece a fazer. Faça um planejamento, um cronograma de estudos que inclua teoria, questões, revisões, tá? Simulados. E com esse cronograma você consegue seguir a risca? Porque é muito comum o concurseiro fazer assim. Ele começa segunda-feira animado, porque segunda-feira é o dia da dieta, é o dia da mudança. Então ele começa todo animado. Eu vou agora estudar sim, eu vou aprovar. Aí ele começa segunda-feira, consegue cumprir o cronograma. Na terça-feira ele consegue cumprir o cronograma. Na quarta-feira ele já começa a desandar, cumpre só a metade. Quinta e sexta e sábado a produtividade e rendimento, ó. Então tá faltando atitude, tá faltando comportamento. E como é que você enfrenta os estudos? Você é aquele tipo de pessoa que diz assim, Ave Maria, eu vou ter que estudar. Que saco! Ou você é aquele tipo de pessoa que diz, opa, eu tenho a oportunidade de estudar e mudar de vida. Porque a maioria das pessoas, a maioria nasce pobre, a maioria nasce com limitações. É a minoria que nasce rico. Então, eu, você, tá? A gente não faz parte daquele, a gente não nasceu como aquele parte de 1% que nasce rico, concorda? Mas se eu quero sair da situação que eu estou, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que investir em educação. Eu vejo pessoas que acham R$100 em um livro caro, mas R$100 é uma camisa barata. Eu vejo pessoas, por exemplo, esse vestido aqui. Eu comprei para uma palestra, agora não porque ele já está bem usado, bem velhinho, mas eu comprei para dar uma palestra. E era uma palestra muito importante, então eu investi, porque era questão de apresentação, né? E aí a pessoa disse assim, Giovana, quanto é que foi esse vestido? Eu disse, não sei, eu acho que foi tanto. Ela disse, ai, que barato. Tá bonito. Na mesma conversa, a gente falando sobre cursos, tinha um curso que era o mesmo valor. Ela disse, Ave Maria, por que a educação é tão caro? Aí eu olhei assim, eu disse, depende da prioridade. Tá? Um vestido ela acha barato, é um curso ela acha caro. Porque ela tem uma percepção de que o estudo não é necessário. Ou que é um saco estudar, que é chato estudar. Pois eu vou ser sincera para você. Eu construo a ideia, porque meu pai construiu essa ideia, e eu construo a ideia nos meus filhos, que estudar é bom, é necessário e é barato. Caro é você não ter a oportunidade de estudar. Bote isso na sua cabeça. Então, eu sou o tipo de pessoa que se eu tenho R$100 para viver, a maior parte do investimento vai ser educação. Na hora de comer, eu me viro. Nem que eu coma arroz e feijão, mas eu prefiro investir no curso. Fechado, eu prefiro investir na minha educação, em um livro, uma apostila, PDF. Te digo isso como professora, tá? A gente tem a mania de dizer que o governo não valoriza professores. É a nossa cultura que não valoriza professores. Você consegue ver quando as pessoas acham um livro de R$70 caro. Fechado? Então, você realmente tem vontade de aprender? Eita, Giovana, tu tá só mexendo nas minhas dores. Mas esse é o objetivo, é que você tenha consciência, que você tenha clareza. Porque a gente só vai conseguir tomar decisões quando eu tiver um diagnóstico da situação atual. Se tu já assistiu uma aula minha de administração, tu sabe que eu tenho que analisar a situação atual. Eu tenho que fazer um diagnóstico, eu tenho que verificar como é que as coisas estão, para depois definir como é que eu vou atuar. Fechado? E a falta de comprometimento, ele leva a quê? Bom, primeiro que ele leva a irresponsabilidade. Não fazer da maneira correta, tá? Fazer de qualquer jeito, estudar de qualquer jeito, resolver questões de qualquer jeito, elaborar mapas mentais de qualquer jeito. Outra coisa que a falta de comprometimento leva a procrastinação. Deixar para depois. Não, segunda-feira eu começo. Não, amanhã eu começo. Depois de amanhã eu começo. Só que se você já parou para pensar, se você não tivesse... Quantas vezes você procrastinou? Se você não tivesse procrastinado essas vezes, será que você já estaria com o resultado adequado? Eu acredito que sim. Porque o tempo, ele vai passar de qualquer jeito. Só que existem duas maneiras. Eu aproveitar o tempo e ter produtividade ou não aproveitar. Então isso leva à procrastinação. Também leva à incerteza. Hoje em dia eu sou sócia do meu irmão, tá? Aí somos sócios, é uma agência de lançamento de produtos digitais. E em uma das nossas reuniões no começo, ele disse assim, Giovana,
por que tu tem tanta certeza que a nossa empresa vai dar certo? Isso aconteceu já há tempos. Aí eu disse, porque eu só vou parar quando der certo. Porque eu estou comprometida com você, eu estou comprometida com a nossa vida, com a nossa família. Eu até brinco, chama de Império Carranza, tá? A gente já está com 2, 3 empresas em sociedade em pouco tempo. Então, eu até brinco sobre isso. Então, o que é que isso significa? Comprometimento. O comprometimento te leva mais à certeza. A falta de comprometimento te leva à incerteza. Então, se você estiver comprometido com o seu futuro, você vai aprovar no concurso. Porque você só vai parar quando tiver posse. Você só vai parar quando estiver na sua posse. Você só vai aprovar quando ficar dentro do número de classificados. Então, a falta de comprometimento te leva à incerteza. Ah, eu não sei se eu vou passar. Não sabe porque não está comprometido. Porque se estivesse comprometido, você saberia que você vai continuar até o final. Ah, Giovana, se não tiver concurso, deixa de besteira. Eu conheço, essa história ela é contada. Essa história é contada desde que eu conheço de gente. Tá? Quando comecei a dar aula para concurso, já se falava, esse ano não vai ter concurso, o ano que vem não vai ter concurso, o concurso vai diminuir. É o tempo todo. O problema é que é assim, tem uma notícia dizendo que concurso não vai ter, e aí tem 20 concursos que saem naquele dia. Essa aqui o pessoal comenta mais do que esses 20 editais. É só você olhar, tá cheio de edital na praça. É óbvio que por questão do Covid, algumas datas de provas estão suspensas, tá? Aguardando marcar nova data, tá? Mas tá cheio de edital na praça. Tá ou não tá cheio de edital? Então, tem gente que parece que tem assim, escolha seletiva de informação. Aquela informação que vai justificar para eu abandonar meus estudos é a que eu vou pegar. Tem uma notícia ruim e tem 10 boas, mas eu vou escolher a ruim, porque a ruim é uma historinha que eu conto para eu desistir, para eu não me comprometer com a minha vida, tá? A falta de comprometimento leva também à falta de foco. Giovana, mas como é que eu vou ser comprometido como é que eu vou ter foco, como é que eu vou ter produtividade? Primeiro, o que é prioritário na sua vida? Quais atividades você tem prioridade? E você pode fazer um exercício simples. Faça uma lista daquelas atividades que são prioritárias, tá? Aquelas atividades, quais são as prioritárias? Aquelas que te ajudam a alcançar seus objetivos. Então, resolver questões, elaborar cronogramas, fazer revisões, são atividades prioritárias. Você tem que fazer. Existem aquelas atividades que você pode dividir. Por exemplo, nós somos criados em uma cultura machista, tá? Isso é regra. Mas o meu marido, ele é machista, ele foi criado em uma casa machista, meus irmãos também, porque é uma cultura, tá certo? Só que a gente também tem que se impor. Vamos dividir? Ok. A gente tem um filho e ele tem que tomar leite, só que nesse momento eu tô trabalhando, vai lá preparar o leite pra ele? A gente brinca, a gente divide o cocô. Quando ele era pequeno, a gente dizia, ei, é a tua vez de limpar. Aí ele dizia, não, agora é a tua vez. Não, agora a gente dividia. Não é questão que ele vai me ajudar, a gente dividia tarefas. Por exemplo, ele não é muito de fazer coisa de casa, né? Por exemplo, varrer casa, ele não é de varrer, mas ele lava a louça. Então, eu varro, eu passo o pano e ele lava a louça. Fechado, que louça é o cão, tá? Então, dividir tarefas. E existem aquelas tarefas, não tem por que a mulher ficar assumindo tudo, que você pode eliminar. Essa atividade, ela é importante para alcançar meu objetivo? Não. Então, vamos eliminar. Vamos eliminar das nossas atividades. Dessa maneira, o seu foco em atividades prioritárias aumentam. Existem muitas coisas que eu não faço. Por exemplo, hoje em dia, eu vou ser sincero, eu não faço mais nada dentro de casa. Sempre tem alguém porque eu pago para alguém fazer. Mas nem sempre foi assim. E aí, em uma empresa que eu sou sócia, tinha 2 funcionários que são muito meus amigos e disseram assim, Giovana, seja sincera, tu não lava a louça, né? Tu não faz nada dentro de casa? Eu disse, ó, com a questão do Covid eu voltei a fazer. Mas quando eu fui varrer, com a questão do Covid, né, que eu tava sozinha, eu parei para pensar, há quantos anos que eu não varro uma casa? Eu fazia 4 anos que eu não varri uma casa, tá? Mas por quê? Para eu poder gerenciar 3, 4 empresas, para que eu possa fazer tudo que eu faço, eu tenho que escolher quais atividades são prioritárias, quais são aquelas que eu posso eliminar. Claro que é uma condição favorável que eu posso fazer, mas nem sempre foi assim. Quando eu não podia pagar, que eu tinha que trabalhar mais também, estudar mais, não sei o quê, eu dizia, bom, eu vou lavar banheiro todo dia? Não, de jeito nenhum, eu lavo uma vez por semana e de vez em quando eu faço uma aseadazinha. Eu vou ficar fazendo almoço todo dia, não vamos comer de marmita. Se você olhar financeiramente, quase a mesma coisa. Por isso que eu dividi a marmita com a minha filha.
tá? Não tinha dinheiro para comprar 3 marmitas, na época não tinha meu filho. Então, eu dividia a marmita com a minha filha e meu esposo comia outra, ou eu dividia com ele também, tá? Então, você tem que ver aquilo que é prioritário na sua vida. Fechado? E não venha com história, Giovana, é fácil você falar porque você tem agora alguém para pagar. Isso é agora. Antes eu não tinha. E mesmo assim, comia galeto, ou comia uma farofa de ovo, uma farofa de sardinha com arroz, tá? Mas eu fazia tudo muito prático. Macarronada de salsicha, tudo que era muito prático. Mas eu não ficava horas e horas na cozinha. Por quê? Porque cozinhar não era algo que me ajudava a alcançar meus objetivos. Fechadíssimo? Então é necessário ter foco. Agora, como é que eu vou aumentar o meu comprometimento? Vejamos aqui. Primeiro de tudo, pontualidade. Se o seu cronograma diz 8 horas começar a estudar, 8 horas você vai começar a estudar. Criatividade. Procurar sempre soluções aos problemas. Não encontrar problema para cada solução. Construção de hábitos. Hábito saudável. Você tem que dormir. Você tem que fazer questões. Você tem que fazer revisões. Já incluir dentro dos seus hábitos. Tem que fazer exercícios, tá? Proatividade. Ter iniciativa. Melhor versão de si mesmo. Você tem que se tornar referência. Você tem que fazer o melhor para todo mundo ao seu redor. Ou como é que você quer ser visto pelos seus filhos? Como alguém fracassado? Alguém que não seguiu o resultado desejado? De jeito nenhum. Você tem que dar a melhor versão. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu procuro mostrar para meus filhos que mesmo errando, eu tentei fazer o melhor, tá? Eu tenho uma filha que tem 16 anos. E vocês sabem como é a questão de adolescente, né? E aí eu erro. E quando eu erro, eu digo, minha filha, me desculpe, eu errei. Realmente não era para ter falado desse jeito, realmente não era para ter feito isso aqui, mas eu tentei dar o meu melhor. Só que eu sou imperfeita, mas eu tentei me esforçar ao máximo. Então, quando a mamãe erra, ela não erra intencionalmente. Eu vou errar porque eu quero fazer mal à minha filha. Não, eu erro porque eu também sou um ser humano, mas eu tentei dar o máximo de mim. Tá? Então, você dá a sua melhor versão. Então, se você vai estudar, estude para valer. Não seja uma pessoa medíocre, mediana, que faz tudo pela metade. Se você fizer tudo pela metade, você não vai conseguir um resultado ótimo. Se eu for uma professora pela metade, se eu não estudar, se eu não atualizar, ninguém vai me elogiar. Como é que as pessoas vão me ver? Então, eu tenho que dar a minha melhor versão. Comunicação com você mesmo. Eu vejo pessoas que postam nos grupos de WhatsApp emojis de tristeza, falam muito em tristeza. Eu tô cheio de problemas, tô cheio de tristeza. Não. Tudo que você fala, você escuta. O que você escuta, você sente. Você não vai ver nenhum vídeo meu, nenhuma aula minha dizendo que eu tô triste. Giovana, significa que tu não tem momentos tristes? Não. Eu tenho momentos tristes. Eu só não faço reforçar. Eu só não faço sentir a tristeza e ainda... eu tô triste. Eu estou... Não, de jeito nenhum. Eu posso estar muito mal. Mas se alguém me pergunta, como é que tu tá, Giovana? Tô muito bem, obrigada. Não porque eu quero aparentar o que eu não sou. Não. É para não reforçar. Então veja como é que você se comunica. Veja a sua postura corporal. Veja como você enfrenta os problemas. Numa dessas empresas que eu sou sócia, tem um cara lá que ele é funcionário, tá? Como eu entrei, a empresa já existia, né? Então, a postura dele sempre é assim, nas reuniões. Sempre. Tá? Essa comunicação para ele mostra também que ele não está bem com ele mesmo. Além dele mostrar pra gente, como gestora, que ele não está bem. Agora, olha a diferença da postura, tá? Postura de Mulher Maravilha, postura de Homem de Ferro, Capitão América, tá? Você não vai ver a Mulher Maravilha assim, ó. Você não vai ver o Homem de Ferro assim, ó. Então, quando eu falo de comunicação, eu tô falando de tudo. Em palavra, eu tô falando em pensamento, eu tô falando em postura corporal. Controle seus pensamentos negativos. Toda vez que você tiver um pensamento negativo, tenha 3 positivos. Eu sempre trabalhei muito até muito tarde, tá? E aí eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar bem menos, e aí comecei a chegar em casa às 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, eu chegava às 11 horas da noite, tá? E aí o meu esposo sempre é o que esperava por mim. E aí eu comecei a esperar por ele. E eu me lembro que a minha cabeça disse, são 6 horas, por que ele não chegou ainda? Onde que ele tá? E olha esse pensamento. E imediatamente eu disse, ei, Giovana, pare com isso. Pare com isso porque ele está trabalhando. 2 dias depois eu tive o mesmo pensamento. E eu cortei o pensamento de novo. Nunca mais eu tive. Agora, se eu ficasse alimentando, é verdade, são 6 horas, ele não chegou ainda. Imagine a vida de inferno que eu ia fazer pra mim e pra ele. Porque se a pessoa quiser fazer uma coisa, ela vai fazer a qualquer momento. Não adianta ficar controlando, concorda? Então, o que eu quero dizer pra você é que
procure controlar toda essa comunicação de você com você mesmo, de você com as outras pessoas. E, por favor, se atualize. Não tem nada mais sem lógica. Se a Camila está te mostrando como aproveitar, como otimizar questões, como fazer cronograma de estudo, como fazer revisões, como fazer... Se ela está te mostrando tudo isso, absorva tudo isso, aprenda. Se eu estou te mostrando aqui como é que você vai ter um pensamento mais positivo, como é que você vai se comprometer mais, como é que você vai ter mais foco, absorva, se atualize. Não viva na idade das pedras. Eu sempre digo que a minha geração está cheia de problemas emocionais, de depressão e ansiedade. Porque a geração anterior vivia dizendo que era besteira, que era frescura. É ou não é? As pessoas falavam isso não porque queriam, mas é porque era ignorância mesmo. Então a minha geração está toda doente, tá? Quando eu digo toda doente, eu estou falando doente mesmo. A gente se preocupa muito com a dor física, mas existe a doença emocional. Então a minha geração está assim. Então vamos nos atualizar, tá? Eu tenho uma filha de 16 anos. Eu vou minimizar os problemas emocionais? Não. Mas na minha geração, que sabe o que é que diziam? Tá preocupada com o quê se você não paga nenhuma conta? Tá preocupada, tá com ansiedade por quê? E por que não sei o quê se você não tem nenhuma preocupação, lavar uma louça nessa casa? Não era assim que lidavam com a gente? Tá? Então se atualize. Absorva as novas informações, os novos conhecimentos. Volto a dizer, não tem nada mais insano do que você fazer a mesma coisa todos os dias e querer um resultado diferente. Vamos para a parte que eu mais amo, que é essa parte de autorresponsabilidade, tá? Eu escuto muitos comentários assim: ah, ninguém me apoia, minha mãe não fica com meus filhos, ah, meu esposo não me apoia, ah, é porque o governo, ah, é porque a Covid, ah, é porque a economia, ah, porque o cursinho, ah, é porque o professor, tá? Eu nunca esqueço o caso de uma aluna que ela comprou um curso de questões meus. Tá? Esse curso, ele estava em promoção, estava bem baratinho, acho que estava R$90. Isso aconteceu há uns 4 anos. E aí ela escreveu um texto gigantesco dizendo que estava decepcionada comigo. Porque ela tinha certeza e achava que com aquele curso eu ia ficar cobrando ela para ela estudar, para ela fazer as questões. E que eu não fiz nada disso, eu a abandonei. Meu filho, eu não fico nem com a minha filha perguntando se ela fez tarefa todo dia. Ei, fez... Não. Eu me sento com ela, a gente elabora o cronograma da semana, depois eu vou de vez em quando perguntando se ela tem dúvida, mas não fico, ei, Nara, já fez a tarefa? Não. É autorresponsabilidade. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você tem a liberdade de tomar as decisões que você quiser, tá? Mas você é escravo das consequências dela. Então, não ache que você simplesmente vai comprar um curso de questões e que vai ter um professor perguntando de manhã, tarde e noite e você estudou, ligando. Primeiro, é o valor que pagou. Segundo, nem você pagando 20 mil, 30 mil, 40 mil, isso não está correto. Porque você está terceirizando a responsabilidade. Você está dizendo que a responsabilidade é minha por cobrar você para estudar. E você vai fazer qual parte? Tá? Aí quando diz, é porque a minha mãe não fica com meus filhos. E quem foi que pariu? Não tem aquele ditado? Quem pariu, Mateus, que balance. Lá em casa, a minha mãe é uma excelente vó. Mas pergunte para o meu irmão se ele pode dizer, ah, ninguém fica com meu filho para trabalhar. Ele tem que se virar. Ele tem que se virar, trabalhar bastante, para ver se paga alguém ou coloca o dia inteiro no colégio, tá? E coloca no período integral. Mas ele vai ter que se virar. Não é responsabilidade da minha mãe, não é responsabilidade do meu pai, é responsabilidade minha. Ah, Giovana, mas eu não tenho condições de pagar período integral. Por isso que tu tem que estudar. Por isso que tu tem que se matar de estudar. Se vira, você tem que ter essa responsabilidade. Ah, Giovana, é porque o cursinho não disponibilizou. Ei, vá estudar. Ah, Giovana, mas é porque o meu irmão, é porque o vizinho coloca música alta. Ou compra um fone de ouvido ou vai estudar em outro canto, tá? Ah, é porque o governo... Ei, tenha autorresponsabilidade, você não pode ser vítima. Porque a partir do momento que você é só vítima, tá? Claro que eu não estou falando de pessoas que não têm condições nem de comer, tá? Eu estou falando de todos nós que temos a oportunidade de estudar, tá? A pessoa quando é vítima, ela é passiva da vida dela. Ela sofre tudo ao seu redor. Quando você é autorresponsável, você diz, opa, mesmo com muito trabalho, eu vou aproveitar o meu tempo ao máximo. Mesmo morando distante do trabalho, no deslocamento eu vou escutar aulas, eu vou resolver questões. Mesmo sem o apoio de ninguém, mesmo com meus filhos, eu vou botar eles para dormir e eu vou estudar de madrugada, eu vou estudar de noite. Eu conheço casos e casos de pessoas que tinham todas as condições
contra elas, digamos assim, e mesmo assim elas eram autorresponsáveis e elas faziam a parte delas. Não dá para você mudar de vida não fazendo as coisas. Então, coloque isso na sua cabeça de que você é responsável por tudo. Te digo isso como empresária. Tem funcionário que eu sei exatamente por que ele não cresce. E tem funcionário que chega depois e cresce mais rápido. Este funcionário, ele nunca vai dizer que não cresceu por causa dele. Ele vai dizer que não cresceu por questão de oportunidade. Claro que existem outras situações, tá? Mas é a maioria dos casos. Ele nunca vai dizer, ele vai dizer que o chefe tem favoritismo, vai dizer que o chefe beneficiou, que o chefe. Ele não vai dizer, eu não tive iniciativa, eu não teve pontualidade, eu não aprendi, eu não fiz mais do que me pediam. Tá certo? Claro que existem exceções, mas posso te dizer que isso é a maioria dos casos. Então, você é autorresponsável ou você é vítima? E aí eu quero uma tarefinha para hoje, tá? Eu quero que você faça uma lista daqueles momentos que você transfere responsabilidade, que você bota a culpa em alguém por você não fazer. Ah, eu não faço dieta porque é muito difícil. Eu sinto muita fome. Não, eu não faço dieta porque eu não tenho força de vontade. Ah, mas é porque eu não estudo, porque eu fico muito sono. O sono não deixa eu estudar. Não, quem tem sono é você. Tá? Ah, eu não estudo porque em casa é muito barulho. Eu não estudo porque o vizinho só coloca música alta. Ah, eu não estudo porque eu não tenho dinheiro. Meu filho, é justamente por não ter dinheiro que você tem que estudar. Porque se você tivesse dinheiro, já nascesse rico, você não precisaria estudar para concurso. Fechado, você estudaria para outra coisa, não para concurso. Então, em que momentos você transfere a responsabilidade? Leia em voz alta 7 vezes e depois rasgue o papel. Tá? E eu quero que lá no grupo de WhatsApp você me diga como você sentiu a relação a isso. E eu quero que você me diga qual foi o seu maior aprendizado de hoje. Tá? A Camila e eu estamos aqui para te ajudar. E eu quero que você, na aula de quarta-feira, você também esteja presente. Porque a transformação vai ser completa. Fechadíssimo? Então, ó, eu agradeço você. Espero ter contribuído. Eu tenho uma filosofia de quanto mais eu dou, mais eu recebo. E eu espero ter contribuído para um gatilhozinho para você começar a estudar da maneira correta, para você começar a ter inteligência emocional, para você começar a ter atitudes e comportamentos diferentes. Ou se você já tem, potencializar os seus resultados. Porque ainda dá tempo de você se tornar servidor público em 2020 e começo de 2021. Tá? Mesmo com a Covid, você vai conseguir. Ah, Giovana, mas eu não consegui estudar, porque eu estava com muita incerteza. Pois você vai começar a partir de hoje. Fechadíssimo? Aguardo você na aula de quarta-feira. 1000 beijos.